O que é energia nuclear? Um filme da Enciclopédia Britânica. Versão brasileira, Alamo. Nesses resfriadores gigantes de lingotes, libera-se uma grande quantidade de energia sob a forma de calor. Essa perda de energia resulta numa diminuição correspondente da quantidade de massa ou peso. No entanto, bem menor que a quantidade de tinta contida num selo postal. A surpreendente relação entre a liberação da energia e diminuição de massa é o tema deste filme. A estrutura do átomo. Este é o átomo mais simples da natureza, o hidrogênio. Consiste em uma partícula leve com carga negativa chamada elétron e em um núcleo no qual se encontra uma partícula pesada, o próton. O próton possui carga positiva e uma massa 2000 vezes maior que a do elétron. Aqui temos um dos modelos atômicos mais antigos, que às vezes ainda é utilizado. Mostra regiões pontilhadas ao invés de partículas em órbita. Esses modelos são úteis. Mas vamos fazer nosso próprio modelo atômico numa escala muito maior para poder manuseá-lo. Se o núcleo de um átomo de hidrogênio fosse deste tamanho, o elétron em órbita, mantida a proporção, estaria a mais ou menos 100 metros daqui. E nunca estaria parado. Ele se moveria aleatoriamente nas 3 dimensões, e bilhões de vezes mais rápido que isso. Como você pode ver, a maior parte do átomo é espaço vazio. O hidrogênio é o átomo mais simples e leve. Alguns dos núcleos mais pesados, como os do rádio neste relógio antigo, estão de tal forma apinhados de partículas que as projetam para fora. Nós podemos detectar esse fenômeno com o contador Geiger. Existem depósitos de minerais radioativos na natureza de onde se retirou esta amostra de rocha contendo urânio. Embora não possamos ver as partículas liberadas pelos núcleos, podemos ver a evidência de seu movimento num vapor especial. Colocamos o ponteiro radioativo do relógio numa câmara úmida de Wilson contendo esse vapor. Estamos vendo os rastros de vapor causados pelas partículas que se soltam dos átomos de rádio. Aqui, a ação é animada. Observações como estas nos ajudam a compreender o átomo. Fusão nuclear. Os astronautas do Skylab fotografaram o Sol, fonte de quase toda a energia da Terra. Aqui, uma fotografia mostra um distúrbio solar. Alguns desses distúrbios alcançam milhões de quilômetros no espaço. Como o Sol libera essa energia? Será o mesmo tipo de combustão que vemos aqui na Terra? O processo químico chamado oxidação? Se o Sol estivesse queimando como na oxidação de uma vela, ele se teria consumido milhões de anos atrás. Então, o que está acontecendo no Sol para gerar tanto calor?
Uma espectrografia solar nos mostra a presença dos dois elementos mais simples e leves, hidrogênio e hélio. De fato, a palavra hélio vem da palavra grega hélios, que significa Sol. O hélio foi descoberto no Sol antes mesmo de ser encontrado na Terra. O hélio é um átomo um pouco mais complexo que o hidrogênio. Tem 2 elétrons, 2 prótons e 2 partículas chamadas nêutrons. Os nêutrons não têm carga elétrica e podem ser considerados como resultado da associação de um elétron e um próton. Com as altas temperaturas e pressão existentes no Sol, 4 átomos de hidrogênio podem fundir-se para formar um átomo de hélio. Agora vejamos como o processo ocorre. Temos um próton e um elétron. Um próton e um elétron podem unir-se para formar um nêutron. E o efeito final é chamado fusão. Como gotas de água distintas que se tornam apenas uma. Vejamos novamente. Embora o processo seja bem mais complexo que o demonstrado aqui, todas as partículas nos 4 átomos de hidrogênio fundem-se para formar um átomo de hélio. Mas será que o átomo de hélio tem a mesma massa que os 4 átomos de hidrogênio associados? Desta vez conferiremos as unidades de massa atômica usando uma caixa registradora. Começamos com 4 átomos de hidrogênio e terminamos com 1 de hélio. A fusão causou uma perda de pequena quantidade de massa, que corresponde a uma grande quantidade de energia. Os físicos sabem agora que quando há liberação de energia, ocorre uma perda correspondente de massa. E sempre que um rearranjo nuclear resulta em perda de massa, libera-se energia. A cada segundo, 5 milhões de toneladas de massa solar se transformam em quantidades incalculáveis de energia, embora apenas uma pequena porção da mesma atinja a Terra. No entanto, não há razão para alarme, pois o Sol é tão grande que passarão milhões de anos antes de sentir-se na Terra o efeito da redução do seu tamanho. A energia produzida no Sol pela fusão nuclear é utilizada pelos vegetais no processo de fotossíntese, que converte a energia solar em energia química. Portanto, todo o alimento que ingerimos e o combustível que queimamos se originam da energia do Sol. A energia existente no petróleo, carvão e gás natural, produtos que estamos consumindo depressa, veio originalmente do Sol e foi armazenada por milhões de anos nesses combustíveis fósseis. Nas próximas gerações, a maior parte do combustível estará esgotada. Fissão. Quando a energia solar é armazenada em vegetais e combustíveis fósseis, só são afetados os elétrons e não núcleos, pois essa energia só muda a órbita do elétron, não atingindo o núcleo. O átomo libera a energia absorvida quando o elétron retorna à sua órbita original. Na combustão química, o núcleo não é afetado, só os elétrons. No entanto, podemos liberar energia do núcleo pela fissão nuclear.
Este é o modelo do átomo mais complexo encontrado na natureza, o átomo de urânio. Os cientistas descobriram que se o núcleo é bombardeado com um nêutron, se desintegra, liberando outros nêutrons, que por sua vez podem desintegrar outros núcleos. Esta é a chamada reação em cadeia. A desintegração de um núcleo é chamada de fissão nuclear. Vamos acompanhar as unidades atômicas, começando com o urânio-235. Este geralmente se desintegra em duas partes, cujas massas são quase equivalentes. Aqui temos a soma das unidades dos dois elementos novos. A perda final totaliza quase 10%. Assim, a cada nova fissão, há conversão de massa em energia e liberação de partículas que continuam o processo. É isso o que acontece na explosão da bomba atômica. Nosso conhecimento sobre o átomo conferiu uma responsabilidade maior a todas as gerações futuras, pois agora temos nas mãos um poder devastador, capaz de destruir a humanidade. Na bomba, a reação de fissão é explosiva. Porém, usando-se técnicas especiais, a taxa de fissão pode ser mantida em níveis seguros e a energia aproveitada para fins pacíficos. Os resíduos da fissão nuclear podem ser muito prejudiciais se não forem corretamente eliminados. Até agora, quase toda a energia utilizada por nós tem vindo da combustão de reservas limitadas de combustíveis fósseis, processo que implica o rearranjo de elétrons, enquanto a fissão nuclear implica a desintegração do núcleo atômico. Agora os cientistas estão trabalhando para obter energia da fusão dos átomos, o processo que ocorre no Sol. A fusão nuclear controlada, no entanto, ainda é tema de intensas pesquisas. Quando a tecnologia da fusão nuclear se tornar prática, terá a vantagem de produzir resíduos menos perigosos que a fissão. E sua matéria-prima, o hidrogênio, existe em quantidades abundantes no mar. A liberação de energia do núcleo deu ao homem um grande poder para criar ou destruir. Mas este só beneficiará a humanidade se for associado a um senso de responsabilidade social, de maneira a proporcionar a abundância de energia indispensável para atender às necessidades das gerações futuras.